Sabia que existe uma forma de você investir sem ter que se preocupar com toda a análise e acompanhamento de uma empresa? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o ETF, que é justamente um investimento muito bom para iniciantes e também muito utilizado também por investidores de longo prazo. Vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Jô, tô aqui para mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, tá? E lembra de compartilhar com algum outro amigo que também esteja começando a investir. Aí sem mais enrolação, bora lá. O ETF, ele é um fundo de investimento negociado em bolsa que ele busca replicar algum tipo de índice, um benchmark. Aí ele é como se você comprasse um pacote de ativos. No mercado brasileiro, os ETFs de renda variável são os mais comuns. E agora eu vou citar alguns exemplos para poder facilitar o entendimento por parte de vocês. O Ibovespa, como vocês sabem, ele é o principal indicador, né, das ações mais negociadas na nossa bolsa. Então se você quer se expor, né, esse tipo de índice, você pode comprar um ETF relacionado a ele, atrelado a ele. No caso, se o índice subir, o ETF sobe junto, e se o índice cair, o ETF cai junto. E nesse caso, por exemplo, você tem a opção de investir no BOVA11, que ele é um ETF que está cotado a R$90, mais ou menos, e comprando ele você se expõe a mais de 60 empresas, dentre elas Itaú, Vale, Petrobras, realmente atrelado ao Ibovespa. E é diferente de você comprar a ação em específica, você realmente está comprando todo um pacote de ações nesse caso. Outros exemplos de ETFs é o SMAL11, que você se expõe às Small Caps, o IFVB11, que você se expõe ao SP500, as 500 maiores empresas americanas, e caso você queira se expor a títulos públicos do Tesouro Direto, você também tem a opção de escolher o ETF IMAB11. E atualmente a gente tem 19 ETFs listados na bolsa. Então, caso você queira consultar outros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que mostra esses outros ETFs. Mas você deve estar se perguntando quais são as vantagens de investir em ETF. Então, a primeira vantagem é que é um jeito mais conservador, de você se expor ao mercado de ações, porque você não precisa estar preocupado com a gestão, de analisar e escolher uma por uma das empresas. E essa exposição indireta, ao mercado financeiro, ela acaba que é muito boa para iniciantes também, porque você diversifica bastante, com vários papéis de setores diferentes, então essa diversificação é muito boa. E outra vantagem é que o ETF ele possui uma taxa de administração mais baixa se comparado a outros fundos de investimento, justamente por causa dessa política de investimento passiva. Para você ter uma ideia, alguns fundos de investimento eles chegam a cobrar 2 a 3% ao ano de taxa de administração, além de alguns cobrarem também taxa de performance de 20%, sobre ganhos acima do benchmark. Por outro lado, os ETFs eles cobram normalmente uma taxa de 0,2 a 0,8% ao ano. Eles não cobram essa taxa de performance. Então acaba que é um lado positivo para os ETFs. E se você já tem algum tipo de ETF ou não gosta dessa estratégia de investimento, comenta aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia. Beleza, até agora a gente só viu pontos positivos dos ETFs, mas quais são as desvantagens do ETF? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que o ETF ele é um ativo de renda variável. Então ele traz alguns riscos, como as ações também trazem. De vir uma crise, como a que a gente vive atualmente, e levar as cotações lá para baixo. Além disso, outro lado negativo é a baixa flexibilidade na escolha de ativos, justamente porque você compra um pacote. Então pode vir ações boas, mas também pode vir ações indesejadas dentro desse pacote. E além disso, você não recebe dividendos através de ETFs aqui no Brasil, apenas lá no exterior. Lá no exterior, se você compra um ETF, o cotista ele recebe dividendos. Porém, aqui no Brasil, o próprio ETF ele pega esse dividendo e reinveste no próprio fundo. Então acaba que o único ganho que você tem é na valorização da cota. Outro detalhe que vale a pena lembrar é que o imposto de renda nos ETFs ele é de 15% sobre o lucro obtido. E diferente das ações, você não tem isenção para vendas de até R$20.000. Então acaba que é uma desvantagem também dos ETFs isso aí. E dessa forma a gente pode concluir que investir em ETF lá no exterior é mais vantajoso do que investir aqui no Brasil. Porque lá a gente paga a taxa de administração mais barata, e o cotista ele recebe os dividendos. E caso você opte por investir em ETF lá no exterior, basta criar conta em uma corretora estrangeira e escolher um ETF. É bem simples. Já tem inclusive vídeo aqui no canal explicando sobre a corretora, sobre investimentos lá fora. Então aqui eu vou dizer alguns exemplos para vocês, como o ETF VOO, que ele replica o SP500, e o ETF VNQ, que ele replica os rates dos Estados Unidos. E inclusive lá nos Estados Unidos também tem um ETF que replica a nossa bolsa aqui do Brasil, que é o EWZ, que também é conhecido como o Ibovespa dolarizado. E como é que eu faço para poder comprar um ETF aqui no Brasil? O ETF você negocia como se fosse uma ação, como eu já falei. Então basta você colocar o código de negociação dele lá na aba de ações, normalmente, e pronto. Lembrando que o lote padrão ele é 10, mas você pode comprar também em cotas
individuais também, de 1 até 9. Então eu particularmente não invisto em ETFs aqui no Brasil, porque eu gosto de estudar e analisar minhas próprias empresas, tá? Mas lá no exterior eu invisto em ETF, né, justamente para poder ter essa exposição a mercados internacionais. Então lá fora eu acho uma opção válida. Mas mesmo assim, aqui no Brasil também é uma opção sim você investir em ETF, principalmente para iniciantes, né, por toda a diversificação que ele proporciona, né, de se expor ao mercado de ações de forma indireta. Então vale a pena considerar esse tipo de investimento. E você, qual que prefere? Investir em um ETF ou escolher por conta própria seus ativos? Comenta aqui embaixo. Tá? E se você ficou com mais alguma dúvida, é só deixar também na área de comentários ali que será um prazer ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.